Imagina a cena. Você, de pijama, com uma caneca de café fumegante na mão, pronta para desbravar as páginas de um livro que promete virar sua mente do avesso. E olha, quando o assunto é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, a promessa é cumprida com juros e correção monetária. Prepare-se para uma montanha russa de insights, porque o que aprendi com essa obra é simplesmente transformador. E vou te contar tudo com o entusiasmo de quem acabou de ganhar na loteria. Da sabedoria, claro. Sabe aquela voz chatinha que te diz para desistir, que você não é boa o suficiente, que seus sonhos são grandes demais? Pois é, Hill a personifica no nosso querido Diabo. Mas não pense que é uma criatura de chifres e tridentes. É algo muito mais sutil e por isso mesmo perigoso. O medo, a dúvida, a indecisão, a procrastinação. É aquela velha conhecida inércia que nos mantém presos em uma rotina medíocre, longe de todo o nosso potencial. O grande ahá aqui é entender que esse diabo não é um inimigo externo, mas sim um conjunto de hábitos mentais destrutivos que permitimos que se instalem em nossa mente. Ele se esconde nas sombras do nosso pensamento, sussurrando desânimo e sabotando os nossos impulsos mais nobres. Um dos primeiros choques de realidade que levei foi a compreensão do que Hill chama de hábito da derrota. É tipo uma estrada de mão única para o fracasso, pavimentada com desculpas e conformismo. Sabe aquela pessoa que vive reclamando da vida, mas não move um dedo para mudar? Ou aquela que começa 1000 projetos e não termina nenhum? Então, essas são almas que caíram na armadilha do hábito da derrota. E o diabo adora isso. Ele se alimenta da sua falta de ambição, do seu comodismo, da sua aversão a assumir riscos. A grande sacada é que nascemos livres, mas nos aprisionamos em correntes invisíveis, muitas vezes por medo do desconhecimento, da crítica ou até mesmo do sucesso. Sim, o sucesso também pode ser assustador. Quem nunca ouviu "é muita areia para o seu caminhãozinho"? Essa frase é um clássico do diabo em ação, te sabotando antes mesmo de você tentar alçar voos maiores. Ele adora te ver pequena, estagnada, longe do seu verdadeiro potencial. Mas como se libertar dessas algemas mentais? Hill nos apresenta a mente dominante. Pense nela como sua superpotência secreta, o bate-sinal para a sua melhor versão. A mente dominante é o oposto do hábito da derrota. É a capacidade de tomar decisões firmes, de agir com propósito e de manter o foco nos seus objetivos, não importa o quão desafiadores eles pareçam. É a mentalidade do "eu consigo", do "eu vou fazer acontecer", mesmo que o mundo inteiro esteja duvidando de você e a voz do diabo ecoe em seus ouvidos. E o mais legal é que essa mente dominante não é um dom divino reservado a poucos. É algo que podemos desenvolver e fortalecer com prática e disciplina, dia após dia. É como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele fica, e mais fácil se torna resistir aos sussurros negativos. Outro ponto que me fez largar o café e parar para refletir foi a ideia da indecisão como um dos principais aliados do diabo. Sabe aquela sensação de ficar em cima do muro, sem saber que caminho seguir, paralisada pelo excesso de opções ou pelo medo de errar? Pois é, nesse limbo o diabo prospera. A indecisão paralisa, impede o progresso e te mantém estagnada, girando em círculos. Hill é enfático. É melhor tomar uma decisão errada do que não tomar decisão nenhuma. Por quê? Porque mesmo um erro te oferece um aprendizado, uma chance de recalcular a rota, de ajustar o curso. A indecisão, por outro lado, é um beco sem saída, um looping infinito de "e se?", onde nada acontece e o tempo simplesmente escorre pelas mãos. Então, da próxima vez que você se encontrar presa na teia da indecisão, lembre-se, escolha um caminho, qualquer caminho, e comece a caminhar. O resto se ajeita e a jornada se revela à medida que você avança. E se você está gostando dessa viagem de autoconhecimento, que tal demonstrar seu carinho? Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas futuras conversas transformadoras. Você nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que, assim como nós, buscam desvendar os segredos do sucesso e da felicidade. Continuando nossa jornada pelos meandros da mente humana, Hill nos alerta para um dos truques mais sujos do diabo: a influência da hereditariedade e do ambiente.
Não, ele não está dizendo que somos reféns do nosso DNA ou do bairro onde nascemos. Muito pelo contrário. O ponto é que, se não estivermos atentos, podemos facilmente ser influenciados pelas crenças limitantes da nossa família, dos nossos amigos ou da sociedade em geral. Já ouviu frases como "rico não vai para o céu", "dinheiro não traz felicidade", "você não é bom o suficiente para isso", ou "sempre foi assim"? Pois é, essas são sementes plantadas pelo diabo para te manter na zona de conforto, longe da abundância e do seu potencial máximo. A lição aqui é clara: você não é o seu passado e o seu ambiente não te define. Você tem o poder de escolher suas crenças, seus amigos, seus mentores, as informações que consome. É como montar o seu próprio time dos sonhos, mas em vez de jogadores, são ideias e pessoas que te impulsionam para frente, que te elevam e te desafiam a ser melhor. Liberte-se das amarras invisíveis do "sempre foi assim" e crie sua própria realidade. E, falando em ideias, a definição de propósito é a chave mestra para arrombar as prisões mentais. Imagine sua vida como um navio sem leme, à deriva em um mar agitado. Para onde ele vai? Para lugar nenhum. Apenas à deriva, à mercê das ondas e correntes. Ter um propósito claro, uma meta bem definida, é como instalar um GPS superpotente no seu navio, com um destino nítido e inabalável. É o que te dá direção, te mantém motivado e te ajuda a superar as tempestades e os obstáculos que surgirão no caminho. O diabo odeia propósito. Ele ama a confusão, a falta de foco, a dispersão de energia, a sensação de que tanto faz. Por isso, ele tentará de tudo para te distrair, para te desviar do seu caminho com 1001 tentações e obrigações secundárias. Mas, se você tiver seu propósito gravado a fogo na sua mente como um farol em meio à névoa, nada, absolutamente nada poderá te parar. É como aquela cena de filme em que o herói, mesmo ferido e exausto, se levanta e segue em frente porque tem um objetivo maior, uma missão inegociável. Seja o seu próprio herói e defina sua missão. Uma das passagens que mais me arrancou risadas e um certo desconforto, confesso, foi quando Hill descreve o diabo como um mestre na arte da hipnose adquirida. Não estamos falando de pêndulos balançando e vozes suaves que te fazem dormir. A hipnose aqui é mais sutil e insidiosa. É a forma como absorvemos, sem questionar, as informações e crenças que nos são passadas repetidamente pela sociedade, pela mídia, pelas conversas cotidianas. Pense na publicidade exaustiva que dita o que é normal, nas notícias alarmistas que nos instalam o medo, nas opiniões alheias que tomamos como verdade absoluta, mesmo sem uma análise crítica. O diabo usa isso para moldar nossa mente, para nos fazer acreditar que somos incapazes, que não merecemos o sucesso, que a vida é uma luta constante e dolorosa. A grande arma contra essa hipnose é o pensamento crítico. É questionar, é buscar a verdade por si mesma, é não aceitar nada como garantido, é ter a coragem de pensar diferente do senso comum. É como ter um filtro mental superpotente que só permite a entrada de ideias que te fortalecem, te inspiram e te elevam, rejeitando todo o lixo mental que te puxa para baixo. Desenvolva seu senso crítico e torne-se imune à manipulação. E se essa conversa está te fazendo pensar, me conta aqui nos comentários. Qual foi a maior sacada que você já teve ao ler um livro? Adoraria saber suas experiências e trocar figurinhas sobre o poder transformador da leitura. Sua opinião é super importante para a gente e enriquece a nossa comunidade. Chegamos à parte da nossa conversa que me fez respirar fundo e sentir uma onda de empoderamento. Hill nos mostra que a grande arma contra todas as artimanhas do diabo é o poder da mente. Parece clichê, eu sei, mas a forma como ele desmistifica isso é genial, transformando uma ideia abstrata em um plano de ação concreto. Não é mágica, é ciência. Ele nos ensina sobre a importância da autodisciplina, não como uma prisão de regras rígidas e restrições sem sentido, mas como uma ferramenta de liberdade, uma ponte para a sua melhor versão. A autodisciplina é o que te permite dizer não para as distrações irrelevantes, sim para o trabalho duro e consistente e talvez depois para a procrastinação que rouba os seus sonhos. É a habilidade de fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não tem vontade,
quando a preguiça bate a porta ou quando o diabo sussurra para você desistir. E é exatamente isso que separa os sonhadores dos realizadores, os que ficam no plano da intenção e os que realmente transformam. O diabo ama a falta de disciplina, porque sabe que ela leva à inação e, consequentemente, ao fracasso inevitável. Outro pilar fundamental e um dos mais poderosos, na minha opinião, é a visualização. Não é sobre fechar os olhos e esperar que as coisas caiam do céu sem nenhum esforço da sua parte. É sobre criar uma imagem mental clara e vívida do que você deseja alcançar, com todos os detalhes. É sobre sentir a emoção, cheirar o ambiente, ouvir os sons, tocar a textura do seu objetivo como se ele já fosse uma realidade palpável. Quando você visualiza de forma consistente e apaixonada, você está programando sua mente subconsciente para trabalhar a seu favor, alinhando seus pensamentos e ações com seus desejos mais profundos. É como dar um mapa detalhado e um GPS superpotente para o seu cérebro, indicando exatamente para onde você quer ir e quais recursos precisa ativar. O diabo odeia a visualização, porque ela fortalece a sua fé, diminui o medo e te conecta com o seu propósito. Ele quer que você foque nos problemas, nas dificuldades, nas limitações, não nas soluções e nas possibilidades. Mas quando você visualiza, você muda o foco e a energia flui para onde a sua atenção está, atraindo as oportunidades e recursos necessários. E para selar nossa conversa com chave de ouro, Hill ressalta a importância da ação imediata. Não amanhã, não semana que vem, não quando as condições forem perfeitas, mas agora. Quantos sonhos morrem na gaveta por falta de ação, transformando-se em arrependimentos? Quantas ideias brilhantes se perdem na fumaça do depois eu faço, por causa da procrastinação e do medo de dar o primeiro passo? O diabo é um mestre em inventar desculpas para a inação. Não é o momento certo, ainda não estou pronto. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu não tenho todos os recursos necessários. Essas são as frases de efeito do nosso inimigo interno, os grilhões que nos prendem. Mas a verdade é que o momento certo é sempre agora. A perfeição é inimiga do feito. É melhor começar imperfeito, aprender no caminho e ajustar a rota, do que nunca começar. Cada pequena ação, cada passo, por menor que seja, te aproxima do seu objetivo e afasta o diabo para longe, que se alimenta da sua inércia. Lembre-se, o progresso, mesmo que pequeno, é sempre mais poderoso que a perfeição estagnada. Ao fechar as páginas de Mais Esperto que o Diabo, percebi que a verdadeira batalha não é contra forças externas, místicas ou contra o destino. É sim contra os nossos próprios demônios internos, aqueles que habitam em nossa mente e sussurram limites. É uma luta diária, um exercício constante contra o medo, a dúvida, a indecisão e a procrastinação. Mas a boa notícia é que temos todas as armas necessárias para vencer essa batalha e conquistar a liberdade mental e o sucesso em todas as áreas da vida. Temos nossa mente dominante, nossa capacidade de autodisciplina, a força da visualização criativa e o poder inabalável da ação imediata. E o mais importante, temos o conhecimento que nos liberta. E como diz o velho ditado, conhecimento é poder, especialmente quando aplicado com sabedoria. Espero que essa jornada pelos ensinamentos de Napoleon Hill tenha sido tão inspiradora para você quanto foi para mim. E se essa conversa está te fazendo pensar, me conta aqui nos comentários qual foi a maior sacada que você já teve ao ler um livro. Adoraria saber suas experiências e trocar figurinhas sobre o poder transformador da leitura. Sua opinião é super importante para a gente e enriquece a nossa comunidade.